Então, boa noite a todos sejam bem-vindos. A gente já está com quórum, então acho que já dá para a gente começar. Dando continuidade às aulas mensais de atualização continuada do programa de atualização continuada da Clínica Santa Helena. Esse mês coube a pediatria, na pessoa da doutora Patrícia, coordenadora da pediatria da Clínica Santa Helena e coordenadora do Complexo Neonatal. E ela vai falar hoje à noite sobre nutrição parenteral, manejo nutricional no recém-nascido crítico. E após a apresentação dela, a gente vai abrir para dúvidas que possam surgir durante a apresentação. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação, compor a nossa programação anual. Fique à vontade para a sua apresentação, tá? Obrigado. Boa noite, Márcio. Obrigada aí pela apresentação. A gente vai começar. Em primeiro lugar, gostaria de fazer as boas-vindas a todos que estão participando aqui dessa aula. Hoje teremos a participação especial da Senutri, que é uma empresa parceira que realiza o preparo das nossas nutrições parenterais. E a gente também estendeu o convite para os médicos parceiros que também fazem a nutrição parenteral pela Senutri. Então, teremos hoje alguns convidados de Sergipe e também de Alagoas. Então, em primeiro lugar, bem-vindos. Então, a gente vai falar um pouco sobre o manejo nutricional no recém-nascido crítico, mas eu não teria como começar sem primeiro abordar um pouquinho sobre os conceitos básicos da nutrição parenteral. Então, o objetivo desta aula é definir as recomendações para o suporte nutricional parenteral em doenças críticas, para que permita, assim, que os bebês atinjam seu potencial genético de crescimento, otimizando, assim, a saúde e o bem-estar ao longo da vida. Então, nessa aula, a gente vai abordar um pouco sobre quando iniciar a nutrição, qual é o melhor modo de alimentação, entender a composição da nutrição parenteral, o manejo das intercorrências, que é o mais importante, enfrentando as situações especiais e como atingir o alvo das necessidades energéticas. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a necessidade energética, o que a gente tem que cobrir. Primeiro tem a taxa metabólica basal, depois a atividade física mínima, tem a termogênese, que a gente vai ter o gasto de energia através do metabolismo pós-prandial de nutrientes, e também na síntese do novo tecido. Também no crescimento, e também existe a energia perdida nas fezes e na urina. Deixa eu só tirar isso aqui. Quais são as indicações para o recém-nascido? Basicamente, para o recém-nascido, seriam para todos os bebês que nascem com idade gestacional abaixo de 32 semanas ou peso ao nascer abaixo de 1.500 gramas. E estende-se para os outros bebês que nascem com doença para a qual se acredita que o estabelecimento da alimentação enteral vai ser retardado por 3 a 5 dias. Então, teve até uma publicação, teve um manual de suporte nutricional da Sociedade de Pediatria do ano passado, de 2021, onde ele já coloca algumas situações que seriam as indicações de nutrição parenteral. Então, seria a prematuridade extrema, insuficiência respiratória com hipoxemia acidose, hipotensão com necessidade de drogas vasoativas, asfixia perinatal, enterocolite ou algum sinal de obstrução intestinal, cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, ilho paralítico. Nos bebês, no geral, que estão criticamente enfermos, na insuficiência renal grave, pós-operatórios de cirurgia cardíaca ou então pacientes desnutridos graves, na broncodisplasia equilotórax. Basicamente, essas daqui são as indicações gerais que são mais específicos para o recém-nascido. Mas também tem as outras situações que são as causas intestinais. Eu não vou ler todos, tá? Porque aqui já está no nosso manual de suporte nutricional da SBP, depois todo mundo pode ler com calma em casa, mas seriam todas as complicações intestinais que o recém-nascido poderia apresentar. Aí eu não tenho como começar falando de nutrição parenteral antes de falar um pouquinho sobre acesso venoso. Por quê? Para eu dar nutrição parenteral, a gente tem que entender um pouco sobre acesso.
E eu percebo ainda que o pessoal faz um pouco de confusão e até mesmo para definir qual é o tipo de acesso, qual é a osmolaridade, como considerar um catéter central, como a gente tem que fazer o raio-x. Então, como para oferecer nutrição parenteral, a coisa mais importante é, primeiro, ter um acesso seguro para fazer a infusão da nutrição. Eu vou falar um pouco sobre os acessos. Então, o que é importante? Para a gente oferecer a nutrição parenteral, a gente tem que ter um acesso central. É o recomendado. Eu posso fazer a nutrição parenteral por catéter periférico? Se for com uma osmolaridade baixa e por um tempo curto, eu posso. Mas como a maioria dos nossos recém-nascidos acabam usando a nutrição parenteral por mais de 5 dias, o ideal é que ele tenha um acesso venoso central. E aí, houve uma publicação em 2018, tá? Até para definir qual é a melhor posição do catéter central. Então, por essa publicação que teve na Spigan, eles colocam que a ponta do catéter deve ficar fora do saco pericárdico para evitar o risco de derrame ou tamponamento cardíaco. E a ponta do catéter tem que ficar pelo menos meio centímetro acima da carina na radiografia de tórax. E se for o catéter femoral, tem que ficar acima das veias renais, acima da primeira vértebra lombar. Então, quando a gente vai olhar o raio-x, o catéter umbilical, ele precisa ficar entre T8 e T9. O T10 pode ser aceitável. E se for um catéter superior, ou seja, veias jugulares, subclaves ou até nos membros superiores, a melhor posição sempre é entre T4 e T5. Não é recomendado ficar abaixo de T5, porque aí o risco de estar dentro do átrio direito é muito maior. E se for o catéter femoral, ficar entre T9 a T11, acima de L1, porque precisa fugir das veias renais que estão em L2. Esse conceito é super importante. Então, aqui é uma imagem do raio-x após o cateterismo umbilical, onde ele mostra aqui que a posição é para ficar entre T8 a T10, o ideal é T8 a T9, mas o T10 seria aceitável. E existe uma prática muito comum no nosso meio da gente só fazer o raio-x de IPA. E o ideal era que a gente também pudesse fazer o raio-x de perfil para a gente conseguir visualizar melhor o trajeto desse catéter. Então, teria um risco menor da gente ver um falso trajeto, de ter um falso trajeto e não ser percebido. Então, nessa imagem, a gente tem o raio-x de frente e perfil, e eu gostei muito dessa imagem aqui de lado, porque ela desenha exatamente o caminho e o que corresponde a cada vértebra torácica. Então, aqui, ó, a posição-alvo do catéter tem que ficar entre T8 a T10, tá? Preferencialmente de T8 a T9, porque aí ele já estaria fora do ducto venoso. Tá certo? Então, essa daqui seria a posição, essa daqui seria T8, aqui T9 e aqui T10. O ideal é ficar acima dessa posição. Essas imagens eu peguei no protocolo de Toronto, tá? Depois eu coloquei aqui o link embaixo, porque se alguém quiser acessar, porque eles têm várias imagens sobre posição de catéter, eu achei bem interessante o protocolo deles. E se for um pique que vem pelos membros superiores, é a mesma coisa, tá? Então, a gente também teria que fazer o raio-x, poderia fazer também de frente e perfil, né? Então, a gente teria que ficar aqui acima da carina, tá certo? E aí, uma coisa que eu vim trazer para vocês, que a maioria das pessoas não sabem, eu acho que isso daqui, poucas pessoas têm esse conhecimento sobre a posição dos braços, né, que pode interferir na avaliação do raio-x. Então, eu queria, assim, todo mundo pensar, quantas vezes vocês já não viram? Faz um raio-x, aí fala, não, está muito baixo, tem que tracionar, aí traciona. Traciona só 1 centímetro. E aí, quando repete o raio-x, em seguida, poxa, tracionou demais, agora ficou periférico. Quem já não viveu essa situação? Então, aqui, ele vai mostrar nessa imagem aqui radiográfica, o mesmo paciente, ele fez um raio-x nessa primeira posição, e aí, quando repetiu o raio-x no perfil, o catéter está muito mais baixo, muito mais introduzido. Então, qual é a relação? O que aconteceu? Sempre que você movimenta o braço, você vai alterar o trajeto do catéter. Então, principalmente na veia cefálica, se você faz uma abdução do ombro, você eleva o braço,
que vai acontecer? O trajeto na veia cefálica vai diminuir e aí o catéter vai descer. E aí, quando você olha no raio-x, está muito baixo, vamos tracionar. Quando repete, está fora da posição, não ficou ideal. Então, esse conceito de que quando vai fazer o raio-x para ver posição de catéter, o correto seria orientar o técnico do raio-x, que aquele raio-x é específico para ver o catéter em membros superiores. Então, não posso aproveitar e pedir um raio-x para ver pulmão, catéter e intestino ao mesmo tempo. Por quê? Quando você quer ver o pulmão, o que o técnico faz? A primeira coisa é elevar o braço, fazer uma abdução para poder tirar a escápula da imagem do tórax. Só que quando você faz essa abdução, você muda o trajeto do catéter, então ele vai ficar muito mais baixo. Então, nesse próximo slide, ele vai mostrar para vocês onde, quando você faz uma abdução, o que acontece em relação às veias. Então, cada veia ela vai fazer um movimento diferente. Tá? Então, se, por exemplo, aquela situação que eu coloquei, se você faz uma abdução, ele vai fazer um sistema, se for a veia cefálica, que foi aquela que eu mostrei naquele raio-x, ele vai fazer uma aproximação do átrio. Se fosse na basílica, quando eu faço a abdução, ele vai afastar do átrio. Então, sempre quando vai fazer o raio-x, o ideal é o quê? Você avisar o técnico que o raio-x é para ver a posição do catéter, para não alterar a posição. Então, tem que ficar naquela posição neutra, onde vai ter uma interferência mínima na posição desse catéter, para a gente fazer uma avaliação melhor. Para não ter o risco de eu fazer um raio-x, achar que está muito introduzido e tracionar e depois ficar periférico. E isso o que vai levar? Se a gente deixa um catéter periférico, eu só vou poder trabalhar com uma osmolaridade inferior a 900 miliosmóis. E o ideal é que eu tenha um catéter central para poder trabalhar com uma osmolaridade maior, porque a maioria dos nossos recém-nascidos, eles precisam de uma dieta hipermetabólica. Então, a gente vai precisar oferecer muita caloria e restrição hídrica. Então, a gente acaba trabalhando com uma osmolaridade superior a 900 miliosmóis. Então, você ter um catéter mal posicionado vai complicar e vai interferir na conduta da oferta calórica que você vai acabar oferecendo para o seu paciente. Então, o que é importante quando a gente vai solicitar o raio-x? Primeiro, a radiografia tem que ser exclusiva. Eu não posso pedir um raio-x para ver o pulmão e dar uma olhadinha no catéter. Então, você vai orientar o técnico o quê? Que a radiografia, o bebê sempre tem que estar com os braços em abdução a 30 graus. E se for nas jugulares, na parte mais cefálica, a cabeça sempre tem que ficar na posição mais neutra, tá? E a outra dica também que eu vou dar é que o catéter, quando ele é passado em membros superiores com a ponta, e ela no raio-x, a ponta está em posição anômala, ou seja, você passou o catéter no braço, ela subiu para a jugular ou ela desceu de novo pela axilar. Ele tem que ser avaliado, esse raio-x, pela equipe do catéter. Não é para o plantonista pedir para tracionar de rotina só porque viu que a ponta do catéter subiu para a jugular. Por quê? Porque esse catéter que a gente passa no membro superior e ele sobe para a jugular, ou então ele sobe pela cefálica e desce pela axilar, ele tem grande chance de migrar nas próximas 24 ou 48 horas e ficar na posição central. Só que se você traciona esse catéter quando faz o raio-x, você vai estar mudando o comprimento do catéter e, consequentemente, ele não vai mais ficar central. Mesmo que ele migre, ele vai ficar na posição periférica. Então, esse conceito de que o catéter que subiu para a jugular, ele tem chance de descer, poucas pessoas têm, então eu queria só reforçar aqui no grupo que o catéter, quem tem que tracionar é a equipe que está acompanhando a equipe do PIC, tá certo? A gente agora vai falar um pouquinho sobre a oferta hídrica, né? Então, o bebê, ele passa por 3 fases de adaptação hidroeletrolítico. Então, a fase 1, que é a fase pós-natal imediata, que o bebê vai ter uma oligúria inicial, mas com altas perdas insensíveis, e depois ele vai evoluir com uma poliúria com redução das perdas insensíveis. A fase 2 é uma fase intermediária, que é aquele período entre o peso mínimo e o retorno do peso ao nascer. E depois a gente tem a fase 3, que é a fase de crescimento, que é caracterizado pelo ganho de peso contínuo com saldo líquido positivo para água e eletrólitos.
Então, os eletrólitos, a dúvida que todo mundo sempre tem é quando vai começar? Eu posso começar no primeiro dia ou só no segundo dia? Então, nessa publicação, eles colocam que você pode começar sim no primeiro dia, desde que você considere as necessidades do bebê, de acordo com a fase clínica que ele está e com as perdas insensíveis que ele tem. Então, essa daqui é uma publicação onde você mostra a variação com o passar dos dias, tanto de acordo com o peso, se o bebê é termo prematuro, e que com o passar dos dias vai mudando as necessidades eletrolíticas e também de oferta hídrica. Então, hidroeletrolítico existe uma variação com o passar dos dias. Então, é necessário um controle de balanço hídrico rigoroso e um controle de eletrólitos nessa primeira semana de vida. Na fase 2, já é uma fase um pouco melhor, onde o bebê começa ele fazer essa recuperação, então você mantém uma oferta hídrica mais estável e a quantidade de eletrólitos também. E a fase 3, que é aquela fase de recuperação, que aí você já tem o potencial máximo tanto de fluidos como de eletrólitos. E como é que fica em relação a cálcio, fósforo e magnésio, né? Então, aqui é uma tabelinha da necessidade de cálcio, fósforo e magnésio, de acordo com cada fase também que o bebê se encontra. Então, aqui tem a fase dos primeiros dias de vida e aqui é a fase do crescimento do prematuro. Então, nessa primeira coluna, eu coloquei as necessidades de cálcio. Aqui na linha de baixo, entre parênteses, está em miligramas, na linha de cima está em milimol, tanto de cálcio, fósforo e magnésio. Então, com o passar do tempo, vai mudando as necessidades, tanto de cálcio, fósforo e magnésio, a gente precisa acompanhar esse segmento aqui. E eu coloquei aqui também qual é a composição, tanto do gluconato de cálcio, como também do glicofósforo, para todos terem uma ideia, porque nos artigos internacionais eles falam muito em milimol, eles não falam em miligramas. Agora, nós, pediatras aqui, nós temos o hábito de prescrever mais em miligramas. Então, eu coloquei a apresentação tanto em miligramas como em milimol, para a gente não ter dificuldade na hora de prescrever. Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre os macronutrientes, que é sobre aminoácido, lipídio e glicose. Quando a gente vai falar sobre esses 3 macronutrientes, a gente vai ter que falar sobre energia. Então, um conceito que é super importante é que no primeiro dia de vida dos recém-nascidos prematuros, é obrigatório que a gente tente oferecer pelo menos de 45 a 55 quilocalorias por dia. Então, isso daqui é o valor mínimo para você conseguir atingir os requisitos mínimos de energia, né? E aí a gente tem que atingir, durante a evolução e a progressão da NPP, da nutrição parenteral, os prematuros de muito baixo peso, eles têm que tentar chegar no alvo entre 90 a 120 quilocal por quilo por dia, né? Então, é um volume de oferta calórica bem alto, por isso que a gente tem a necessidade de ter um acesso venoso central. E após esse nadir inicial, onde você tem uma perda de peso, quando ele entra na fase da recuperação de ganho de peso, esses prematuros de muito baixo peso, o ideal é que eles consigam atingir um ganho de peso médio de 17 a 20 gramas por quilo por dia. As proteínas são o principal componente estrutural e funcional de todas as células do corpo. Então, elas são fundamentais para poder garantir o crescimento adequado e evitar a desnutrição pós-natal precoce, que pode afetar o resultado do neurodesenvolvimento a longo prazo. O que a gente tem de publicação é que a gente precisa oferecer uma ingestão mínima de 1,5 gramas por quilo por dia para bebês extremo baixo peso. Então, a gente começa com uma dose bem pequena e vai aumentando depois até atingir, no mínimo, até 2,5 a 3,5 na primeira semana de vida. Entretanto, quando a gente vai falar sobre as proteínas, o ideal é que elas sejam introduzidas logo nas primeiras 4 horas após o nascimento, para a gente evitar o quê? Diminuir a incidência de hiperglicemia com necessidade de tratamento com insulina. E existe um conceito novo sobre nutrição agressiva. Eu não sei se todos já ouviram falar que existe esse conceito de nutrição agressiva,
onde você vai dar uma alta oferta de proteínas, mas também precisa dar alta oferta de lipídios e glicose para promover a melhor velocidade de crescimento. Então, quando a gente fala de oferecer altas quantidades de proteína logo após o nascimento, eu não posso dar só proteína e dar uma quantidade pequena de carboidrato e lipídio. Você precisa oferecer essa oferta calórica alta, mas com equilíbrio dos 3 componentes. Então, eu vou mostrar aqui essa publicação, onde ele fez as comparações de alguns autores. Então, a Spigen, ela coloca o quê? Que a gente vai começar com 1,5 gramas por quilo por dia, com aumentos diários progressivos, até atingir de 2,5 a 3,5 gramas quilo dia na primeira semana de vida, que foi o primeiro slide, o slide anterior que eu mostrei. Mas tem outros autores, principalmente o Morgan, que ele fez um estudo onde você começa já com uma quantidade muito maior de proteínas, pelo menos de 2,8 gramas quilo dia, além de uma quantidade alta de lipídios, que nesse trabalho dele ele ofereceu também, em média, 2,8 gramas por quilo dia de lipídio e uma oferta de carboidratos maior. O que ele conseguiu mostrar? Nesse trabalho que ele apresentou, ele mostrou que esses bebês não tinham elevação de amônia e que não apresentou nenhuma complicação adicional pelo fato dele estar dando mais proteínas e mais calorias já logo no início de vida. E no final ele mostra que o crescimento do cérebro e os resultados do neurodesenvolvimento foram melhores do que quando você começa com uma taxa menor. Os carboidratos, basicamente a gente vai falar o quê? Sobre a quantidade de glicose que a gente vai oferecer na nutrição parenteral, e a gente tem que encontrar um equilíbrio, onde a gente consegue suprir todas as necessidades energéticas. Entretanto, a gente vai também trabalhar com os riscos de carga excessiva de glicose em cada fase da doença. Então, a gente vai tentar oferecer o máximo de caloria, mas a gente tem que levar em consideração que em qual fase a gente está, se o bebê está na fase aguda, na fase estável, ou se ela está na fase de recuperação. Então, por essas diferenças que a gente vai ter o quê? Que cada bebê, ele vai ter que ser individualizado na hora de prescrever a nutrição parenteral. Então, no recém-nascido prematuro, a oferta de carboidrato pode variar de 4 até 8 miligramas por quilo por minuto. Então, assim, o que vai acontecer? A diferença é muito grande. Entre 4 a 8 é praticamente o dobro. Mas eu vou mostrar mais para frente por que a gente tem que individualizar, e cada bebê ele vai receber uma quantidade diferente de carboidrato. E para o termo a mesma coisa, que pode variar de 2,5 até 5, com alvo de 5 a 10. O que acontece se eu oferecer uma quantidade excessiva de glicose, né? A gente tem risco de hiperglicemia, pode acontecer um risco de esteatose hepática, tem um aumento da produção de triglicérides, de VLDL pelo fígado, aumento de produção de CO2 e ventilação minuto. O excesso de glicose também não diminui o catabolismo proteico na fase aguda da doença crítica. Qual é a definição de hiperglicemia em prematuros? Em bebês prematuros, a definição mais comum de hiperglicemia é o nível de glicose plasmática superior a 10 miliosmols, ou seja, 180 miligramas por decilitro. E isso tem sido associado com o aumento da morbidade. Por que eu grifei aqui em vermelho? Porque muitas vezes o pessoal, quando lê os artigos, eles confundem o conceito de a glicemia total ou a glicemia plasmática. Então, quando a gente faz o exame de sangue no laboratório, onde vai analisar a glicose no plasma, é uma referência. Quando a gente faz o controle metabólico do bebê com glicemia capilar, a gente vai estar utilizando sangue total. Então, pode haver diferenças nos resultados de acordo com o método de análise. A hiperglicemia, de 50% a 80% das crianças criticamente doentes, elas podem apresentar hiperglicemia no começo de vida. E isso é decorrente o quê? Do aumento dos níveis de hormônio de estresse, aumento da captação de glicose pelas células, redução da capacidade de inibir a gliconeogênese hepática, apesar dos altos níveis de glicose.
E a hiperglicemia, ela está associada com aumento da hemorragia intracraniana, aumento de enterocolite necrosante no estágio 2, 3, aumenta o risco de sepse. Tem se falado cada vez mais, desde 2018, tem vários artigos falando sobre a associação de retinopatia da prematuridade com hiperglicemia. Já foi comprovado que existe associação, os bebês que fizeram hiperglicemia fizeram mais retinopatia, que necessitaram de laser, necessitaram de tratamento, mas ainda não está muito bem definido qual seria o mecanismo de ação para levar a essa lesão, mas está mais do que comprovado. E já tem vários estudos também mostrando que os bebês que fazem hiperglicemia têm um aumento da mortalidade. Em bebês prematuros extremo ou baixo peso, o nível de glicose no sangue de 180 a 200 miligramas por decilitro já indica a presença de um problema. Mas a hiperglicemia clinicamente é importante, ela vai ser definida quando o bebê também, além da glicemia alta, ela também vai ter uma diurese osmótica e glicosúria. Então, esse também conceito é um conceito novo que o pessoal está abordando nos últimos 4 anos. Qual é o manejo inicial? Então, antes da gente pensar em fazer qualquer tratamento, usar insulina, tratamento medicamentoso, a gente tem que fazer o manejo geral do paciente. Primeiro, a gente tem que conferir a prescrição médica, as bombas de infusão, conferir se foi infundido na velocidade correta, se a prescrição foi seguida da forma adequada. A outra coisa que precisa avaliar, se existe contaminação com soro glicosado ou da nutrição parenteral durante a coleta por catéter, suspender medicamentos hiperglicemiantes como corticoides, xantinas, glicose oral, conferir se houve infusão de soluções que tenham glicose. Então, por exemplo, se tem alguma medicação que foi diluída no soro glicosado. Conferir também a quantidade de lipídios que está na nutrição parenteral e o mais importante, a gente sempre tem que descartar a sepse neonatal. Dá licencinha um pouquinho. Os protocolos internacionais, eles são todos baseados pela glicemia plasmática. Então, quando a gente vai falar sobre o uso da insulina, a gente vai enfrentar várias polêmicas. Então, por exemplo, o controle da glicemia diária a gente faz no dia a dia por glicemia capilar, que é o sangue total. Então, pode haver uma diferença até de 15% entre os valores da glicemia capilar com a glicemia plasmática. E o ponto de corte que a gente tem na literatura, falando sobre a indicação do uso de insulina, a gente tem artigos falando 180 e tem outros falando até sobre 250 miligramas por decilitro, sendo até um pouquinho mais permissivo na hora de decidir de começar o uso da insulina. Então, ainda não tem um consenso sobre o ponto de corte, sobre a indicação do uso de insulina e também nem sobre o manejo do ajuste de dose. Então, justamente por essa polêmica, eu trouxe 2 artigos aqui para a gente fazer as comparações, para mostrar que existe uma dificuldade realmente na hora de prescrever insulina, porque de acordo com cada manual, às vezes eles falam uma abordagem diferente, uma dose diferente, então isso acaba deixando o plantonista um pouco confuso na hora de fazer a prescrição da insulina. Mas antes de falar sobre as doses, eu queria falar sobre algumas observações da insulina. Então, primeiro, a insulina, a gente tem a apresentação em 100 unidades por ml, mas o nosso recém-nascido prematuro, ele vai usar uma dose muito, muito pequena, que pode variar de 0,01 a 0,05 unidades por quilo por hora. Então, a primeira coisa é saber que a gente vai ter que diluir bem essa insulina na hora de oferecer para o paciente. Então, uma sugestão minha, tá, era colocar 10 unidades por quilo de insulina regular em 100 ml de soro fisiológico a 0,9%. Por quê? Se eu colocar 10 unidades em 100 ml, vai ficar uma concentração final de 0,1 unidade por ml. E se eu quiser começar com 0,01 unidade, eu consigo iniciar a infusão com 0,1 ml por hora. Então, essa é uma recomendação minha. E por que diluir tanto e colocar uma solução de 100 ml, tá? Então, a solução de 100 ml é porque a gente precisa, primeiro,
lavar o equipo e deixar com que a insulina faça uma adsorção na parede. Vai ter que ter uma adsorção de insulina na parede do equipo, da bolsa onde está o soro fisiológico, porque a insulina ela vai aderir na parede de todo o sistema. Então, o ideal é o quê? Quando você prepara a solução com insulina, a gente precisa preencher todo o sistema, todo o equipo. Então, para que se tem alguém aqui, eu acho que tem o pessoal da enfermagem aqui também assistindo, a gente precisa preencher todo o sistema com a solução, deixar em repouso por 20 minutos para ocorrer essa adsorção da insulina no tubo de plástico, e aí depois a gente lava mais uma vez. E aí só depois desse processo é que a gente vai liberar a infusão. Então, é importante que tenha esse conceito, que eu preciso preencher o sistema com a solução de insulina e deixar 20 minutos em repouso, e aquela quantidade de solução que ficou em contato com o equipe, ela vai ser desprezada, ela não vai ser oferecida para o paciente. E aí, quando a gente iniciar a infusão, o risco de você ter uma alteração da composição da solução é menor. E o outro conceito que também é muito importante é que a insulina nunca pode ser oferecida sem uma solução glicosada. Então, quando o paciente tem hiperglicemia e vai ser prescrito a insulina, a gente não pode prescrever insulina e o paciente recebendo, por exemplo, soro fisiológico. Tá? Ele precisa ter glicose, sim. Então, mas ele está com hiperglicemia. Não tem problema, você tem que oferecer a solução de insulina com glicose associado, entendeu? E justamente a gente não pode oferecer uma solução com menos de 5%. Então, sempre a gente tem que oferecer no mínimo uma solução glicosada a 5%. Seja soro glicosado ou seja nutrição parenteral. Esse daqui é um guideline que foi publicado em 2018, justamente falando que por aqui ele coloca aqui o conceito de hiperglicemia com necessidade de tratamento, seria níveis repetidos de glicose no sangue, no plasma, acima de 180 miligramas por decilitro. Então, a gente teria que ter no mínimo 2 medidas acima para a gente considerar que é um bebê candidato a usar insulina. Porém, o que você precisa fazer primeiro? Se o seu paciente está com glicemia acima de 180, a primeira coisa que você vai fazer é reduzir a VIG. E qual é a VIG mínima? Que é outra dúvida que o pessoal tem. Se for um recém-nascido prematuro, o mínimo de infusão de glicose que esse paciente precisa receber é 4 miligramas por quilo por minuto. E se for recém-nascido a termo, seria de 2,5 a 3 miligramas quilo minuto. Nessa publicação, eles colocaram 3 miligramas quilo minuto. Essa daqui é uma publicação de 2007, onde ele faz uma referência de como manejar a infusão da insulina. Então, tem 2 métodos que o pessoal trabalha. Você começa com uma taxa fixa de insulina, então esse daqui é o modelo número 1 que eu vou trazer para vocês, que é essa publicação aqui de 2007, que é uma publicação europeia, onde você vai oferecer uma taxa fixa de insulina de 0,05 unidades quilo-hora, desculpa que saiu aqui, seria 0,05 unidades quilo-hora, e você vai fazendo um ajuste de glicose em paralelo. Então, por esse fluxograma que eles colocaram, você inicia com 0,05 e o controle da glicemia vai dizer se você vai aumentar ou diminuir a infusão da glicose, mas você tentaria deixar essa taxa fixa mínima de insulina sem alteração. Então, eu traduzi aqui para vocês no próximo slide, até fiz a conversão para miligramas, porque essa publicação foi em milimol. Então, se você começou com 0,05 de insulina, quando vai fazer o controle de glicemia 1 hora após, o resultado veio abaixo de 45 miligramas por decilitro, ele orienta o quê? Interromper a infusão de insulina, revisa todas as linhas para ver se não teve nenhum erro de bomba de prescrição, bomba de infusão, ou se teve algum erro na diluição da insulina, mas você vai ter que fazer um aumento da oferta de carboidrato. Então, você pode começar
uma solução de destrose a 20%, colocando 1 ml quilo-hora, tá? E, de acordo com os próximos controles, avaliaria se teria que aumentar mais essa infusão de glicose. E se o bebê, vocês podem considerar também um bolo de glicose, então, uns 2 ml por quilo de destrose a 10%. Se a glicemia vier entre 45 a 71, você pode aumentar só a taxa de infusão de glicose, mas mantendo aquela vazão de 0,05 unidades quilo-hora. Se tiver entre 72 a 107 miligramas por decilitro, ele considera que a glicose foi bem tolerada e poderia manter a conduta. Se a glicemia vier entre 108 a 144, você diminuiria a infusão da glicose para tentar atingir o alvo de 72 até 108 miligramas por decilitro. Então, ele acaba colocando o quê? Por esse trabalho que o alvo seria chegar nesse patamar, de 72 a 107. Se a glicemia estiver acima de 145, sempre diminuir a taxa de infusão de glicose, e se a glicemia vier acima de 180, considerar o aumento da insulina, podendo chegar no máximo até 0,1 unidade quilo-hora. Eles recomendam que vocês tentem aumentar lentamente. Então, de 0,05, aumentar 0,01 por vez. Então, de 0,05 pularia para 0,06. Porque o bebê, ele é muito sensível à quantidade de insulina e pode fazer hipoglicemia com bastante frequência. Então, esse daqui é o primeiro modelo que eu quis mostrar para vocês, onde ficou-se a maior parte do tempo trabalhando com uma dose fixa de 0,05 unidades quilo-hora, e aí você vai ajustar a infusão da glicose para tentar atingir o alvo, mas sem mexer na dose da insulina. Se for para mexer na dose da insulina, seria somente para aumentar se ele não estiver respondendo aquela dose de 0,05. Mas, no geral, em resumo, seria esse protocolo, você ficaria fazendo ajuste frequente da glicose. Então, não precisaria entrar em pânico e suspender a insulina de uma vez, porque pode fazer uma hiperglicemia rebote. Aí eu vou mostrar para vocês um outro protocolo. Esse daqui foi um protocolo turco, que foi um consenso da Sociedade Turca de Endocrinologia, onde em 2018 ele colocou o quê? Que ele indica, ele indica o uso da insulina quando o nível de glicose no sangue está maior que 180 a 200 miligramas por decilitro. Seriam 2 medidas com intervalo pelo menos de 4 horas, mas teria que também ter glicosúria de 2 cruzes associadas. Então, ele pontua que nem todo bebê, quando atinge 180 miligramas por decilitro de glicemia, nem todo bebê vai fazer glicosúria. Então, por esse protocolo turco, ele sugeriu só iniciar com a insulina se o bebê começar a apresentar glicosúria. E aí ele coloca aqui a sugestão do manejo, né? Então, ele sugere começar com uma dose menor de insulina, então é diferente do outro protocolo. Esse protocolo você começa com uma dose menor e você vai mexendo na dose da insulina de acordo com a evolução. Então, seria totalmente diferente daquele protocolo, o primeiro protocolo que eu apresentei. Então, você começa com uma dose bem menor, que é de 0,01 unidades, e podendo atingir até 0,05, tá? Vai progredindo lentamente e a dose máxima seria 0,1 unidade. Então, a gente não utiliza doses maiores do que isso em neonatologia. Na pediatria, a gente pode utilizar até 0,2 unidades quilo-hora. Mas em neonatologia, o nosso hábito é atingir até 0,1. E o objetivo aqui é atingir a glicose no sangue entre 150 a 200 miligramas por decilitro. Se a glicemia estiver no controle, em uso da insulina, diminuir para menos do que 180 miligramas por decilitro, ele já sugere reduzir a dose da infusão da insulina pela metade, em 50%.
E se ficar abaixo de 180, a gente suspenderia já a dose da insulina. Então, ele tolera níveis de glicemia bem maiores do que aquele primeiro protocolo. Naquele primeiro, ele trabalha com uma margem bem menor de glicemia. Esse segundo protocolo, ele trabalha numa margem maior, mantendo uma segurança maior para evitar que o bebê faça hipoglicemia. Então, o alvo dele seria de 150 a 200 miligramas por decilitro. E caso a glicemia venha abaixo de 150, além de suspender o uso da insulina, ele sugere talvez tentar aumentar já a oferta de glicose em 2 miligramas por quilo por minuto. Então, são dois modelos totalmente diferentes. O primeiro eu fiz questão de mostrar porque quando a gente pega os manuais, a maioria fala dessa dose de 0,05. A gente não tem nos manuais de medicamentos falando sobre essa dose de 0,01. Então, essa dose menor de 0,01 foi um conceito bem mais recente de 2018 para cá. Então, os manuais mais antigos ainda trabalham naquela sugestão de 0,05. Então, eu quis trazer esses dois modelos, porque é o que pode estar gerando polêmica na hora de fazer a prescrição. A EBSE, o ano passado, em 2021, ela também fez uma revisão onde colocando um modelo de sugestão de controle de glicemia, e ele utiliza muito aquele parâmetro desse segundo protocolo que eu mostrei. Então, esse protocolo da EBSE, ele sugere começar também com 0,01 a 0,05, e ele colocou essa tabelinha com fluxograma para dizer o que fazer de acordo com o controle glicêmico. Então, se ficar abaixo de 150, ele sugere suspender a insulina. Se vier entre 150 a 200, ele sugere fazer reduzir a infusão pela metade ou deixar na dose mínima de 0,01. E se a glicemia vier acima de 200, aumentar a infusão da insulina. Então, a cada 0,01 miligrama quilo-hora. Então, esse protocolo da EBSE ficou um meio termo entre os dois primeiros que eu apresentei para vocês. Então, em resumo, as sugestões de como prescrever insulina, né? Então, a insulina ela só pode ser prescrita após ajuste da glicose parenteral que está sendo oferecida. Então, jamais ofereço insulina sem ter oferta de glicose em paralelo. A dose inicial pode variar de 0,01 a 0,05 até o máximo de 0,1, tá? Enquanto vocês estão fazendo um ajuste da insulina ou da glicose, é necessário fazer o controle glicêmico a cada hora. Então, toda vez que vocês aumentarem a dose da insulina, tem que repetir a glicemia em 1 hora. E quando entrar na fase de estabilização, que você mantém o controle glicêmico mais estável, você já pode passar para cada 2 horas. E na fase mais crônica, naquele paciente que tende a fazer um diabetes neonatal, talvez você possa passar a cada 4 ou 6 horas. Mas para aquele bebê da fase aguda, o recomendado é deixar no mínimo a cada 2 horas e com detalhe de que cada vez que você ajustar a dose da insulina, tem que repetir a glicemia em 1 hora. O alvo vai variar, né? Então, assim, qual é o valor normal? Quanto que a glicemia do bebê tem que ficar em uso da insulina? Naquele primeiro protocolo, ele recomenda que a glicemia-alvo seria entre 72 a 144 miligramas por decilitro, e no segundo modelo, que é aquele modelo turco, ele sugeriu de 150 a 200 miligramas por decilitro. Então, existe uma diferença grande de valores, mas o X da questão é, quando a gente fala desses valores, a gente está falando sobre glicemia plasmática. E no dia a dia do neonatologista, a gente acaba utilizando a glicemia capilar, porque vai espolhar muito menos o bebê. Então, a gente tem que lembrar que existe uma diferença de até 15% de diferença entre a capilar e a plasmática. A capilar geralmente dá menos do que a plasmática. Então, a gente ainda vai discutir ainda, depois dessa aula, sobre a criação de um protocolo de insulina baseado na glicemia capilar, porque todas essas publicações que eu mostrei, a gente trabalhou mais com a glicemia plasmática. Então, essa daqui é uma sugestão minha, que sempre acima de 200 miligramas por decilitro, a gente tem que avaliar o aumento da dose da insulina. Se tiver entre 150 a 200 miligramas, manter a dose da insulina. Se tiver entre 100 a 150, reduzir a dose pela metade.
Se tiver maior do que 45 e menor do que 100 miligramas por decilitro, a gente pode suspender a insulina e aumentar a VIG. E sempre que vier abaixo de 45 miligramas por decilitro, além de suspender a insulina, a gente tem que fazer o bolo de glicose e aumentar a velocidade de infusão da glicose. Essa é uma sugestão minha, mas depois eu e o Marcos, a gente vai sentar para avaliar esses protocolos direitinho, para ficar um pouco menos confuso aí para a equipe. E é possível usar insulinas de longa duração? Que me perguntaram isso essa semana, né? Então, por exemplo, a glargina, que é o Lantus, né? O nome comercial Lantus, já começou a ter algumas publicações de alguns anos para cá, falando que pode ser utilizado para o diabetes neonatal transitório. Inclusive, nós mesmos já usamos a nossa unidade uma vez para um prematuro extremo, que ele ficou fazendo hiperglicemia, e mesmo após descartar a infecção, suspender a cafeína, o bebê só estava com dieta enteral, não estava usando mais nada venoso, e só com a dieta enteral ele mantinha a hiperglicemia persistente. Então, a gente optou na época até para fazer a glargina, e a gente teve excelentes resultados. E quando o bebê foi crescendo, foi amadurecendo, ele foi melhorando e a gente conseguiu dar alta sem insulina. Então, tem essa publicação do Pediatrics de 2018, que ele fez um relato de caso muito parecido com esse nosso paciente, onde na fase inicial aqui, dos primeiros dias de vida, foi utilizada a insulina contínua venosa. E aí, depois que o bebê estabilizou, não tinha mais necessidade de acesso venoso, foi iniciado com a insulina glargina e houve um controle muito melhor das glicemias na evolução, com a facilidade de que a insulina de longa duração, você não precisa mais ter catéter, não precisa ter gastos com equipe, com material de soro, né, com bomba de infusão. Então, tem se mostrado cada vez mais seguro, mas ainda é necessário mais pesquisa sobre o metabolismo das insulinas de longa duração em bebês extremo baixo peso. Mas já está essa discussão sobre o uso nesses microprematuros. Só aquele detalhe, não é recomendado utilizar na fase inicial. Então, aqueles bebês que têm poucos dias de vida, estão na fase crítica, instável, às vezes usando droga vasoativa, a gente não pode usar a insulina de longa duração, teria que ser as insulinas de ação rápida. Saindo dos carboidratos, a gente vai falar um pouquinho sobre as gorduras, que são fontes de energia e são importantes na construção das membranas celulares. São substratos importantes na regulação da inflamação, agregação plaquetária e reparo tecidual. Então, os lipídios têm que ser iniciados no primeiro dia de vida, isso não tem mais discussão. E o que teve de mudanças, que agora a dose máxima recomendada é 4 gramas quilo dia, para recém-nascidos. E hoje a gente sabe que os compostos com óleo de peixe, eles são com misturas contendo uma parte de óleo de peixe, eles devem ser o tratamento de primeira escolha. As apresentações comerciais que a gente tem dos lipídios, eu trouxe só essa tabelinha, porque a gente tem os lipídios mais antigos, onde era onde a composição tinha basicamente óleo de soja, que eram os tradicionais. Eles não são proibitivos, o uso no recém-nascido, você pode utilizar, mas o que a gente tem na literatura é que quando é exclusivamente a base de óleo de soja, ele tem que ser usado só num curto prazo. Então, não é recomendado usar mais do que 5 dias esses compostos que são mais à base de óleo de soja. O ideal é que a gente use esses compostos aqui, por exemplo, o SMOF, que você tem uma mistura, onde tem óleo de soja, óleo de oliva, óleo de peixe. Então, acaba tendo um efeito benéfico para o paciente muito melhor, onde ele faz muito menos colestase, tem muito menos complicações do que com o uso exclusivo de óleo de soja. E qual é o alvo dos lipídios? Que é a outra polêmica, que a gente falou um pouquinho sobre o alvo das proteínas. Hoje, a Spigen, ela coloca que o alvo dos lipídios no recém-nascido é de 3 a 4 gramas quilo dia no máximo, já mostrando que é seguro e eficaz.
protocolo de Nice também colocou os mesmos valores. E tem outros trabalhos mais antigos também, que eles também colocam valores até de 3, mas esses dois aqui ele colocou o valor máximo de 3,5. Então, na prática, a gente tem utilizado esses valores de 3 a 3,5. Se necessitar de uma oferta calórica maior, a gente pode atingir 4 gramas quilo dia. Quais são os fatores associados, os fatores de risco acentuados para a hiperlipidemia? Então, quando a gente fala de prescrever 4 gramas quilo dia, qual é o medo que a gente tem? Do paciente fazer alterações metabólicas por aquela oferta excessiva de lipídios. E quais são essas complicações? Quais são os pacientes que têm maior risco de fazer dislipidemia, de fazerem colestase? Então, quando você vai prescrever lipídio para esse paciente, tem um grupo de risco de ter complicações a altas doses de lipídios. E quem é esse grupo de risco? São os pacientes que estão recebendo altas doses de glicose e lipídio juntos, pacientes que estão em sepse ou outro tipo de catabolismo e os pacientes de extremo baixo peso. Então, nesses 4 grupos, eles têm o maior risco de terem complicações com a alta oferta de lipídios. E a dúvida que sempre todo mundo tem, quando o paciente está com sepse, eu preciso reduzir a infusão de lipídios? Então, não é um consenso você reduzir a dose de lipídios, mas nas publicações, tá, da própria Espiga, ele coloca o quê? Que o paciente que está em sepse, você precisa monitorar com mais frequência a concentração plasmática de triglicérides, porque como eu apresentei no outro slide, o bebê em sepse ele tem maior risco de fazer alterações metabólicas pelo lipídio. Então, por esta publicação, ele só recomenda você dosar com mais frequência os triglicerídeos e se apresentar hiperlipidemia, você faz o ajuste. Então, não é obrigatório, mas na prática clínica muitos ficam com receio e já automaticamente tentam reduzir. Eu sempre falo que a gente tem que avaliar o paciente como um todo, calcular a oferta calórica, qual é a necessidade naquele momento que o paciente está precisando, mas se você fizer esse controle metabólico mais rigoroso, também é seguro sem precisar reduzir a dose. Existe um termo chamado colestase associada à nutrição parenteral, que ela é muito mais frequente no período neonatal, principalmente porque o bebê tem um metabolismo e um transporte imaturo da bile. Então, a colestase associada à nutrição parenteral é muito mais frequente nos bebês, então teve uma publicação só para falar sobre as complicações hepáticas na nutrição parenteral. Depois eu coloquei aqui referência para vocês lerem. E qual é o tratamento para o bebê que fez a colestase? Então, a primeira coisa, a nutrição enteral precoce é o mais recomendado. Então, você tem que estimular ao máximo a dieta enteral. A segunda coisa, limitar os lipídios a 15 a 30% da oferta calórica. Então, tentar deixar no máximo 2 gramas quilo dia. Alguns plantonistas, às vezes, resolvem até suspender o lipídio. Não tem indicação de suspender o lipídio. A recomendação é você deixar para a dose mínima, que seria 2 gramas quilo dia. A outra coisa que a gente tem que rever avaliar qual é o tipo de óleo que a gente está utilizando. Como eu apresentei no slide anterior, que existem várias apresentações de lipídios, o recomendado é utilizar essas misturas que tenham óleo de peixe. A outra coisa que é importante, também é um conceito, eu já apresentei no slide anterior, que se você oferecer uma oferta muito alta de glicose, então uma VIG maior do que 10, 12 miligramas quilo hora, a gente tem um risco maior de fazer colestase. Então, o ideal é que a gente reduza a oferta de glicose. E o outro parâmetro também, que é o questionamento do pessoal, é se vai usar o Ursacol, tá? Ou a eritromicina. Só que ainda tem um nível de evidência muito baixo no benefício de tratar a colestase associada à nutrição. Então, não é consenso que vai ter algum benefício, tá? Então, isso daqui foi nessa publicação, onde é questionável se vale a pena utilizar ou não. E quando que a gente vai reduzir a infusão de lipídios? Toda vez que a gente tiver um triglicérides maior do que 265 miligramas por decilitro,
Se a gente tiver uma colestase associada à nutrição parenteral, com uma bilirrubina direta maior do que 2 miligramas por decilitro, e a outra indicação também de reduzir a infusão de lipídios é quando você tem uma trombocitopenia grave inexplicada. Um tema que também tem surgido com muita força é a importância da fotoproteção. Então, eu quis trazer aqui a foto da bolsinha, da bolsa de nutrição parenteral, onde sempre ela vem protegida. Além do equipo ser fotossensível, a bolsa ser fotossensível, a gente ainda põe uma proteção plástica, onde a gente vai fazer a fotoproteção. Por quê? Existe a formação de peróxido em misturas de nutrição parenteral quando você tem emulsão lipídica. E aí, se expõe os aminoácidos, os oligoelementos e as vitaminas à luz, ela vai formar esses peróxidos e isso vai levar ao estresse oxidativo. Então, isso pode complicar o bebê e pode gerar displasia broncopulmonar, enterocolite e retinopatia da prematuridade. Então, tem vários artigos falando sobre a importância da fotoproteção. Então, a gente tem que ter sempre a bolsa protegida e o equipo também de infusão sempre protegido. A gente vai abordar um pouquinho sobre os micronutrientes. Então, as vitaminas, elas são essenciais para o crescimento e desenvolvimento, para atender às necessidades normais do bebê. As estimativas são sempre aproximadas e estimadas. Aqui a gente vai ter uma apresentação da quantidade de vitaminas necessárias de acordo com a fase da vida da criança. Então, aqui são as recomendações de vitaminas, todas as vitaminas lipossolúveis, e até eu coloquei aqui chamando a atenção sobre a vitamina D, porque hoje está em questionamento qual é a dose correta da vitamina D para os prematuros. Então, tem variado na literatura desde 200 unidades internacionais por dia a 80 a 400 unidades internacionais por quilo por dia. Então, existe uma variação muito grande sobre qual é a dose correta para ser oferecido para o paciente. Aqui eu coloquei, fiz uma tabelinha colocando a composição do frutovitam, porque hoje no nosso serviço, o polivitamínico que a gente utiliza é o frutovitam, e eu quis colocar aqui uma estimativa comparando com as necessidades diárias, que era o que estava naquela primeira tabela que eu apresentei, comparando com o que seria oferecido se eu ofertar 2 ml por quilo no prematuro extremo. Então, a necessidade diária aqui, por exemplo, de vitamina A, D, C, todas as vitaminas, quando eu dou 2 ml por quilo, você vai dar uma oferta um pouco maior do que o necessário, exceto pela vitamina D. Se eu oferecer 2 ml por quilo, eu vou estar oferecendo 160 unidades por quilo por dia. Então, a vitamina D era a única que ficaria abaixo, as demais vai ficar acima da recomendação diária. Mas todos os trabalhos mostram que não tem risco para o bebê, porque as demais vitaminas, elas raramente fazem intoxicação no recém-nascido prematuro, porque as necessidades deles são estimadas. Então, a gente tem utilizado nessa dose e eles têm mostrado cada vez mais que é seguro. Então, o fator limitante do volume do frutovitam acaba sendo mais a vitamina D. A gente recomenda uma dose máxima de 2,5 ml por dia para poder não extrapolar as demais vitaminas. Então, se eu ofertar 2,5 ml de frutovitam, eu consigo oferecer para o paciente 200 unidades de vitamina D. E aí, se o paciente precisar de uma oferta maior de vitamina D, como eu apresentei no slide anterior, que existem já recomendações de oferecer, às vezes, até 1.000 unidades por dia, a gente pode começar já a associar a vitamina D interal assim que o bebê estiver já recebendo um volume mínimo de nutrição interal de 80 ml por quilo. Então, essa observação que eu faço até para vocês lembrarem que vocês podem já prescrever a vitamina D interal antes mesmo de suspender a nutrição parenteral, se ela já tiver com bom aporte de nutrição interal. Os oligoelementos, tá? Seria o outro micronutriente que a gente tem que falar.
os prematuros extremos, eles têm um risco maior de deficiências de minerais, tá? Devido aos baixos estoques ao nascimento. E a ingestão acaba sendo muito variável, até pelas outras comorbidades desse prematuro. E aí a dúvida que o pessoal sempre tem é quando vai iniciar os minerais? Então, os óleos elementos, é para começar quando? No primeiro, segundo, terceiro dia, na primeira semana? Então, as publicações têm mostrado que o ideal dos óleos elementos, você já começar já no primeiro dia de nutrição parenteral. Inclusive, saiu essa publicação aqui, em 2018, falando o quê? Que a suplementação de cromo, ele vai melhorar a tolerância à glicose e vai melhorar a oferta da entrega de calorias durante a primeira semana de vida, principalmente em recém-nascido de baixo peso. Ou seja, o cromo, ele consegue até auxiliar no controle da hiperglicemia no prematuro. Então, não tem problema você já começar, pelo contrário, é até benéfico você já começar com os pés de elementos, já no primeiro dia de nutrição parenteral, porque você já estaria oferecendo cromo já logo no primeiro dia. Aqui é uma publicação também falando sobre as necessidades diárias dos micronutrientes, então aqui já fala sobre o cromo, do cobre, fala do iodo, do ferro, do manganês, tem o molibdênio e o selênio. Todos esses são os micronutrientes que a gente recomenda utilizar para o recém-nascido. Agora, o próximo slide, eu vou mostrar o quê? Que a gente utiliza os pés de elementos, e aí eu coloquei aqui só a composição dos pés de elementos. Se você oferecer 0,2 ml por quilo de pé de elementos, eu vou conseguir oferecer 100 microgramas por quilo por dia de zinco, sendo que a recomendação para o prematuro é 400 microgramas quilo dia. Então, o pé de elementos ele vai ter uma oferta muito baixa de zinco. Então, é necessário, além do pé de elementos, vocês prescreverem uma solução de zinco separado, para a gente conseguir atingir esses 400 microgramas. Já o manganês, eu vou estar oferecendo a quantidade correta, o cobre, eu vou estar oferecendo a quantidade correta, e o cromo também, a gente vai estar oferecendo a quantidade correta. Mas os demais nutrientes que eu apresentei no slide anterior, que são esses aqui marcados com a setinha, a gente vai estar oferecendo uma quantidade menor de nutrientes. Tá todo mundo conseguindo me escutar? É que caiu um dos meus fones caiu no chão. Aqui é uma publicação falando só sobre micronutrientes de acordo com as doenças. Então, essa é uma publicação desse ano, de 2022, falando quais são as deficiências de micronutrientes que apresentamos quando a gente tem algumas doenças. Então, eu coloquei aqui nessa setinha sobre o paciente que tem falência intestinal, que fica em jejum por muito tempo, ele faz deficiência das vitaminas do complexo B, principalmente a B12, das vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, faz deficiência de cobre, ferro e zinco. Então, esses pacientes que estão em falência intestinal crônica, eles vão fazer deficiência desses micronutrientes. Outro exemplo aqui, pacientes que têm lesão hepática, eles fazem também deficiência de B12, vitamina A, D, E, selênio e zinco. Então, eu achei bem interessante essa publicação para a gente ver, de acordo com a doença que o paciente tem, quais são os micronutrientes que a gente tem que fazer a maior vigilância. Essa publicação, na verdade, é geral, tanto para pediatria como para adulto, aí eu selecionei somente o que interessava para a gente na neonatologia. Aí eu coloquei aqui só para enfatizar para a gente, que é o que a gente acaba tendo mais na UTI. Então, aqueles bebês que têm grandes perdas de fluidos interais, então que fazem as istomias, eles têm uma perda grande de zinco, e isso vai levar ao quê? Ao retardo de crescimento, aumento de infecções, lesões de pele, tá? Outro motivo aqui, os bebês que são prematuros, que também têm perda gastrointestinal, jejunostomia, pacientes que estão fazendo diálise, eles também perdem muito cobre
e isso pode levar a uma pancitopenia ou também uma doença metabólica óssea. Os bebês que são prematuros extremos e estão fazendo também terapia de substituição renal, as diálise, eles vão perder muita vitamina lipossolúvel. Então, a gente tem que ficar atento nesses micronutrientes quando o paciente apresenta essas determinadas patologias que eu apresentei. É basicamente também uma repetição do slide anterior, mas ele associou aqui também as medicações. Então, por exemplo, o diurético, ele expolia muito tiamina e selênio. Os inibidores de bomba de prótons, graças a Deus, hoje a gente quase não prescreve mais. Então, em neonatologia a gente está utilizando muito pouco, mas quando utiliza você tem perda de vitamina B12 e ferro. Os antirretrovirais têm perda de vitamina D, anticonvulsivante, a gente perde também complexo B e vitamina D. Então, foi só exemplos que também algumas medicações aumentam a espoliação e a deficiência de micronutrientes. E aí, chegou na parte principal da aula, que é a gente falar um pouco sobre os pacientes críticos, né? Então, quais são as situações especiais, né? Vou trazer aqui para vocês o bebê grave, como fazer a prescrição dos macronutrientes, o bebê que tem suspeita de erro inato do metabolismo e no caso de pacientes com insuficiência renal. Então, tem essa publicação aqui, que foi de 2021, é bem recente, é muito interessante, eu recomendo todo mundo ler, por isso que eu coloquei essa ênfase aqui na referência da literatura, porque foi um dos artigos que eu mais gostei, onde ele mostra o quê? Que o paciente grave, ele vai ter a fase aguda precoce, a fase aguda tardia e a fase de recuperação. Então, aqui ele vai mostrar o quê? A resposta metabólica aguda, a produção das citocinas inflamatórias, que é o que está marcado em azul. Aqui, a fase de crescimento, então, naquela fase precoce, o paciente não cresce, pelo contrário, ele perde massa muscular e ele só vai recuperar mais tardiamente. Então, existe um grande catabolismo nessas primeiras 96 horas. Exatamente 96 não, porque de acordo com a gravidade do bebê, ele pode ficar mais tempo nessa fase aguda tardia. Então, o que se sabe que o quê? Depois do 5º dia de vida é que o paciente tem maior chance de entrar na fase de recuperação. Então, se as necessidades metabólicas, inflamatórias, a inflamação que acontece é diferente de acordo com cada fase que o paciente está encontrando, o paciente se encontra, então é lógico que as necessidades de nutrição parenteral, elas têm que se adequar na fase que ele se encontra. Então, eu gostei muito, vale a pena todo mundo ler esse artigo, porque ele vai explicar o que é estresse metabólico, o que acontece. Então, a gente vai ter a liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, hormônio de crescimento, fazendo com quê? Que vai induzir a lipólise e mobilização de ácidos graxos livres e glicerol. E os ácidos graxos, eles são os principais, ele é uma fonte primária de combustível, e a oxidação lipídica é proporcional à gravidade do estresse. E quem vai ser os pacientes críticos, né? Então, todo bebê com defeito cardíaco congênito, com instabilidade hemodinâmica, recém-nascidos prematuros com alto score de gravidade para a doença, então a gente vai calcular o SNAP. Então, o paciente que tem um SNAP maior do que 30 pontos, ele é um paciente crítico. Pós-operatório de cirurgia abdominal de grande porte, pacientes com enterocolite, paciente com sepsia, asfixia, paciente com SDR grave. Então, esses são exemplos de pacientes que se enquadram como paciente crítico. Então, se o paciente estiver numa dessas situações, a gente tem que pensar em qual fase que ele se encontra da doença, se ele está na fase aguda precoce, aguda tardia ou na fase de recuperação. É uma repetição do slide anterior. E como a gente tem que manejar? A gente tem que conhecer, então, as necessidades de energia e macronutrientes de acordo com a fase da doença. Lembrar que a interal mínima, ela deve ser iniciada dentro de 48 horas, se possível. A gente já escreveu o protocolo de nutrição interal mínima e também já ocorreu a aula e está disponível no site da Santa Helena. Então, a interal mínima a gente já pode começar.
E em relação à nutrição parenteral, a gente tem que avançar gradualmente a essa nutrição. Então, de 1,3 a 1,5 vezes as necessidades metabólicas do bebê. Então, a gente não vai dobrar a quantidade, a gente vai ter um aumento lento nessa proporção, de acordo com a fase que ele se encontra. Então, a transição da fase catabólica para anabólica, ela pode ocorrer entre 3 a 7 dias após o insulto, podendo acontecer mais cedo ou mais tarde, de acordo com a gravidade. E como é que a gente vai saber? Aqui é uma tabelinha que eu coloquei, que é justamente a tradução desse artigo, que ele coloca o quê? Que a quantidade de energia, de acordo com a fase do bebê, ela vai ser diferente. Então, essa primeira parte da tabela é para o bebê prematuro e essa segunda parte da tabela é para o bebê de termo, que as necessidades vão ser bem diferentes. Então, exemplo, o bebê na fase aguda precoce. A recomendação é que ele receba no mínimo de 40 a 55 quilocalorias por dia, na fase aguda precoce. E na fase aguda tardia vai acontecer o aumento lento até atingir 70 a 95 quilocalorias por dia. Aí tem as sugestões, tanto da oferta de glicose, aqui tem a sugestão de interal e aparenteral, então tem duas linhas diferentes, só para vocês entenderem na hora de ler o slide. Essa segunda linha aqui é sobre a glicose interal que a gente oferece, mas em gramas por quilo por dia, e a segunda linha aqui é em miligramas quilo minuto, porque é o que a gente está mais acostumado a prescrever, que é em relação à VIG. Então, a segunda linha é a oferta gramas quilo dia e a segunda é miligramas quilo minuto. Então, também tem aqui na penúltima linha a oferta de proteínas. Então, na fase aguda precoce, ele recomenda de 1 a 2 gramas por dia, 1 a 2 gramas quilo dia, e na fase mais estável da fase aguda, já aumentar para 2 a 3 gramas quilo dia. E na fase de recuperação, de 3,5 a 4,5 gramas quilo dia. Então, vocês podem ver que eles dividiram direitinho, dando as sugestões de cada dose de proteína, de glicose, de lipídio, de acordo com a fase que o paciente se encontra, que é justamente aquele slide anterior que eu mostrei, que em cada fase existe uma recomendação diferente de oferta calórica, proteica e lipídica. E aí ele detalha melhor aqui e ainda dividindo para o prematuro e para o termo. Aí depois, com calma, a gente oferece essa tabelinha para vocês olharem. E como eu vou reconhecer a transição da fase aguda para a fase estável? Então, primeiro, a gente tem que avaliar clinicamente o paciente a cada 24 horas e também tem a avaliação dos biomarcadores. Então, à medida que ocorre melhora da proteína C reativa, da glicemia, do lactato, significa que se está acontecendo uma melhora laboratorial e uma melhora clínica, o paciente já está transicionando da fase aguda crítica para a fase aguda estável e depois para a fase de recuperação. Então, esses exames laboratoriais associados à clínica do paciente são de grande ajuda para a gente avaliar qual é o próximo passo da nutrição. Então, quando a gente falou no comecinho da aula, aquele termo nutrição parenteral agressiva, onde você já vai dar muita proteína, muito carboidrato, muito lipídio, só pode se aplicar se é aquele paciente que nasceu bem, que nasceu estável por alguma complicação materna, mas o paciente em si está estável. Se o paciente nasceu grave, não se aplica de forma alguma a nutrição parenteral agressiva. Então, a gente teria que adequar a nutrição parenteral por essa publicação que eu gostei muito, que ela já faz o ajuste de acordo com a gravidade e a clínica do paciente, para a gente não fazer uma oferta excessiva de macronutrientes. A próximo tema que eu vou abordar, que a gente está falando dos pacientes graves, né? Então, eu quis também trazer para vocês aqui sobre os erros inatos do metabolismo, né? Então, principalmente na situação de hiperamoniemia no recém-nascido, e os sintomas são agudos, eles podem acontecer nos primeiros 7 dias de vida, onde o bebê interna na UTI com a história de sucção débil, rejeição de alimentos, hipotonia, irritabilidade, letargia progressiva, vômitos recorrentes, e finaliza também com convulsões e depois coma.
Então, a gente já vivenciou isso daqui, a gente já teve pacientes que retornou de casa com toda essa história e acabou se confirmando um defeito do ciclo da ureia. Então, isso tudo aqui é para mostrar para a gente o quê? Que a gente também tem que tomar cuidado no paciente recém-nascido a termo que apresenta esses sintomas sem causa, sem explicação, com exames laboratoriais que não sugerem infecção. Então, o que é importante? É o principal diagnóstico diferencial da sepse neonatal, porque esse bebê com erro inato do metabolismo, quase 100% interna na UTI com o primeiro diagnóstico, sepse. Os casos que eu vivenciei foi assim, internou na UTI e o diagnóstico inicial foi sepse. Foi coletado exames de laboratório, hemograma, líquor, culturas, urina. E aí, o que chama atenção? A gente sempre tem que pensar em erro inato do metabolismo naquele paciente que internou na UTI com suspeita inicial de sepse e que não melhora com tratamento com antibiótico. Então, o que a gente precisa sempre lembrar? Que o erro inato do metabolismo existe e que ele é um dos principais diagnósticos diferenciais para choque séptico no recém-nascido. Então, se você estiver disponível no seu serviço, é importante dosar a amônia no paciente, tá? Então, quando a gente vai dosar a amônia amônia no recém-nascido, naturalmente, ela é maior do que na criança e do que no adulto. Então, o ponto de corte para o recém-nascido, ela é diferente. Então, na literatura, eles colocam o quê? Que a amônia está elevada no recém-nascido quando ela está acima de 100 miliosmóis por litro ou 180 microgramas por decilitro. E sempre quando ela atinge valores críticos, que é acima de 150 micromol por litro ou 250 microgramas por decilitro, a gente tem que fazer tratamento empírico de urgência para erro inato do metabolismo. Então, se você tiver disponível a dosagem de amônia com resultado imediato, é um recurso muito bom para a gente fazer diagnóstico diferencial dos erros inatos. Aqui tem até os diagnósticos diferenciais para quais são as doenças que levam ao aumento de amônia, não vou entrar em detalhes. Na fase aguda da amônia elevada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir a produção de amônia exógena. Então, assim, a gente tem que remover as proteínas do paciente por 48 horas. Existe a opção da gente remover a amônia por drogas. Então, existem algumas medicações que você pode oferecer para o paciente que ajudam na depuração da amônia. Tem cofatores também que melhoram a função metabólica do bebê. E a última coisa seria a purificação exógena, ou seja, através da diálise. Eu não vou entrar em detalhes das medicações que são utilizadas para erro inato, porque seria uma aula específica só para isso. Mas o que eu quero passar de mensagem importante: todo bebê que tem alteração clínica, que lembra sepse, mas que não fecha diagnóstico para sepse, a gente sempre tem que pensar em erro inato. E se você pensa em erro inato, é obrigatório a gente suspender as proteínas por pelo menos 48 horas. Então, esses bebês que têm essa evolução dessa forma aguda, repentina, não custa nada você deixar em jejum, em soro, não é para prescrever nem dieta interal e nem parenteral por 48 horas. E quando o paciente for estabilizar e a gente for reiniciar a nutrição, se for nutrição parenteral, o que a gente recomenda? Que comece com doses bem pequenas até fechar o diagnóstico. Então, a gente vai dar uma nutrição parenteral com restrição grande de proteínas. A gente vai dar de 0,5 a 0,7 gramas por quilo por dia. E o lipídio também a gente vai fazer restrição, que vai ser apenas 10% do aporte calórico ou de meio a 1 grama por quilo por dia. Então, a gente já pensaria o quê? Nos defeitos de beta-oxidação dos ácidos graxos, que também seria outra situação que eu não posso oferecer lipídio. Então, quando a gente tem as doenças que levam ao aumento de amônia, eu não posso dar proteína, e algumas situações você vai ter um defeito do ciclo do metabolismo do lipídio, e aí você não vai poder dar lipídio, a gente vai ter que fazer uma restrição. E a criança que tem lesão renal? Então, é bem polêmico quando a gente tem um bebê que começa a fazer lesão renal e evolui para insuficiência renal. Então, um conceito importante que a gente precisa ter é que o fornecimento de proteína dietética, ela tem que ser suficiente para otimizar a síntese de proteína
e melhorar a resposta inflamatória. E eu preciso preservar o músculo esquelético. Então, é importante a gente saber prescrever a proteína no paciente com insuficiência renal. O pessoal tende a retirar a proteína ou deixar numa dose muito baixa. Então, eu trouxe aqui um protocolo. Esse protocolo ele é até relativamente recente, ele foi publicado pela revista de Nefrologia Pediátrica em 2017. E ele fala, primeiro, quais são as alterações metabólicas que a gente vai ter que lidar na criança com lesão renal. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele apresentou aqui as lesões de acordo com cada região, qual é a alteração metabólica focado por regiões. Então, por exemplo, no fígado, o bebê tem um aumento da gliconeogênese, tem diminuição da glicólise, da glicogenólise, tem diminuição da absorção de glicose dependente da insulina, ele tem aumento da oxidação de aminoácidos, aumento de proteína da fase aguda, ele diminui a síntese de albumina e tem o aumento da síntese da ureia. Então, tudo isso pode acontecer no paciente com lesão renal. No tecido adiposo, ele vai fazer o aumento da glicólise, diminuição da absorção de glicose dependente da insulina. Então, só para fazer um resumo grande aqui, o paciente com lesão renal, ele tem uma instabilidade, tanto glicêmica como também do metabolismo de lipídio. Então, eu quis trazer só essa imagem para vocês verem o que acontece no corpo, além do rim, quando o paciente tem lesão renal. E aqui é a parte mais importante, né? Como manejar essas crianças com lesão renal aguda. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que sempre tem que começar com a nutrição enteral precoce. Então, não é porque a gente está com um bebê com insuficiência renal, se ele tem intestino viável, a gente não vai deixar o paciente em jejum. Então, no mínimo, uma dieta trófica a gente tem que oferecer para esse paciente, tá? As energias, ele é um paciente hipermetabólico, ele tem uma necessidade energética muito maior. Aí aqui ele coloca a composição energética, a distribuição, e aqui uma das dúvidas que o pessoal tem é quanto de proteína a gente pode dar. Então, por esse artigo, ele fala o quê? Que a criança ela pode receber de 2 a 3 gramas quilo dia de proteína. Então, a gente também não conseguiria fazer aquela nutrição parenteral agressiva, onde você pode oferecer de 4 até 4,5 de proteína. Teria que ser nesse limite de 2 a 3. A gente vai ter que fazer o monitoramento das vitaminas lipossolúveis, como eu apresentei já no slide anterior, falando da deficiência de vitaminas A, D e K, tá? O paciente tem uma necessidade de um monitoramento muito maior, principalmente de vitaminas, eletrólitos e de minerais. Então, a gente vai ter que fazer uma dosagem com muito mais frequência. E o paciente que vai fazer diálise peritoneal, quais são os desafios? São pacientes que precisam de restrição hídrica, eles têm maior risco de hiperglicemia, eles têm uma resistência aos hormônios anabólicos, então, tanta insulina, fator de crescimento, IGF-1, né? Então, eles têm uma anormalidade dos hormônios que controlam a homeostase energética, por isso que eles são tão instáveis e a gente tem essa dificuldade no manuseio da nutrição. Além dessas alterações que eu acabei de citar, a gente também enfrenta acidose metabólica, sinais de inflamação sistêmica, existe também um aumento de perda de nutrientes, proteínas e aminoácidos na diálise peritoneal. Então, o bebê, a criança, ela pode ter uma perda proteica de 100 até 300 miligramas por quilo por dia pelo dialisado peritoneal. E desse material que ela perde, principalmente vai ser a albumina. Então, o bebê que está fazendo diálise peritoneal, ele vai perder muita albumina durante a diálise. Então, por isso que é importante a gente também monitorar o nível sérico de albumina do paciente. Além disso, ele vai fazer infecções também recorrentes. Ele pode fazer peritonite. E, por último, ele vai poder também ter as perdas de proteínas urinárias, principalmente se for uma doença renal primária.
esse conceito que eu queria trazer também para vocês, é que não tem contraindicação para você alimentar o paciente de forma interal. Então, você só não vai indicar nutrição interal se existir uma contraindicação formal de alimentação via interal. Se o paciente não tiver em contraindicação, você pode prescrever uma dieta interal, porém tem um fator limitador, que é a questão de espaço, de volume, porque como a gente lidar muitas vezes com recém-nascidos prematuros, na hora que a gente vai ofertar ao dialisado peritoneal, líquido peritoneal, muitas vezes ele não consegue ter espaço para receber dieta mais a diálise simultânea. Mas a gente recomenda, no mínimo, que a nutrição trófica, a interal mínima, a gente tem que fazer. Como é que a gente vai fazer a monitorização que eu falei tanto durante a aula, lá quando eu falei dos micronutrientes, quando eu falei agora das diálise do paciente com lesão renal? Então, primeiro, são os parâmetros clínicos, onde todo dia a gente tem que fazer controle de peso. Semanal, a gente vai fazer o controle de perímetro cefálico e comprimento, tá? O laboratorial, na fase inicial, a gente tem que dosar todos esses eletrólitos. É recomendado também dosar fósforo, que às vezes o pessoal acha que não precisa, porque acabou de nascer, mas é recomendado até para acompanhar a evolução. A gasometria, justamente até porque um dos pontos que eu coloquei para vocês foi que tem as fases da doença crítica. Então, o bebê que tem uma gasometria boa permite que eu oferte mais macronutrientes. O paciente que está com uma gasometria ruim, mostrando que está com uma perfusão tecidual ruim, não adianta a gente fazer uma nutrição parenteral agressiva. A gente vai ter que adequar de acordo com aquelas fases que eu apresentei para vocês. Quando o paciente entra na fase mais estável, saiu errado aqui na digitação, a gente já pode fazer pelo menos 2 vezes na semana, tanto os eletrólitos como o controle de hemograma, gasometria, e na terceira semana, na segunda semana em diante, a gente vai fazer pelo menos 1 vez por semana. Então, assim, só para corrigir aqui, que eu me atrapalhei na hora de falar com vocês, antes de começar a nutrição parenteral, tem os exames recomendados. Na primeira semana, mas ainda na fase instável, no mínimo a cada 48 ou 72 horas. E quando o paciente estabiliza, você pode fazer 1 vez por semana. Na segunda semana, é recomendado também que você dose a bilirrubina para ver se está fazendo colestase, TJ, TGP, por quê? Geralmente, o paciente que vai fazer lesão renal, um dos primeiros critérios é aumentar o TJ e TGP antes de aumentar a bilirrubina. E também dosar a albumina, que é um outro marcador também que a gente faz para avaliar a nutrição. Já no paciente que vai receber nutrição parenteral por muito tempo e que não tem previsão de alimentar interal, então naqueles pacientes que vão ficar de 1 a 3 meses na nutrição parenteral, hoje já tem publicações falando sobre dosar os micronutrientes. Isso é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. Então, por exemplo, você pode dosar no sangue o zinco, o B12, o ferro, a ferritina, a vitamina D, o PTH, hormônios tiroidianos, tá? E na urina é possível a gente também dosar o zinco, o cobre, o selênio. Então, por que eles trazem isso daqui? Porque aquele paciente que vai ficar muito tempo e que não tem previsão de fazer a alimentação via interal, ele tem maior risco de fazer a deficiência desses micronutrientes, de fazer hipotiroidismo, porque ele vai estar recebendo pouco iodo, tá? Vai fazer deficiência de ferro, então ele vai fazer mais anemia. Então, somente para os pacientes que vão ficar por mais de 1 mês, até 3 meses, em nutrição parenteral, pode ser indicada a coleta desses exames. Mas qual é o grande problema de você indicar? Esses micronutrientes são exames muito específicos que poucos hospitais fazem no próprio serviço. Então, a maioria deles você tem que encaminhar para serviços externos, porque são exames que não são do nosso dia a dia. E cada micronutriente que você solicita, muitas vezes você vai ter que coletar um frasco específico para cada nutriente. Então, vai em média aí de 2 a 3 ml para cada micronutriente. Então, se a gente for dosar tudo, a gente vai acabar espoliando demais o paciente, ainda mais se for um microprematuro, ele não tem condições de tirar mais do que 12, 15 ml de sangue para conseguir avaliar tudo isso. Então, existe até algumas publicações falando de dosar zinco, cobre e selênio na urina.
mas existe dificuldade técnica, porque não é todo serviço que consegue dosar. Eu só trouxe aqui mais para a gente saber que existe a possibilidade da gente dosar os micronutrientes para aquele paciente que vai ficar um tempo muito maior, por exemplo. Então, aquele paciente que fez uma enterocolite, perdeu todo o intestino, que vai ficar dependente da nutrição parenteral por meses, a gente tem que lembrar que a gente tem que dosar esporadicamente os micronutrientes. Mas tem que colocar na balança o custo, né, que é a perda de sangue, que vai espolhar demais o paciente em relação ao benefício. Então, não é rotina indicar essa dosagem nos bebês que ficam na UTI com uso de nutrição por algumas semanas, no máximo até um mês. É somente para os casos que vai se prolongar, estender para 2, 3 meses. Quando a gente fala dos exames de laboratório, eu falei que a gente tem que fazer hemograma. Por que a gente tem que fazer hemograma? Porque a gente sabe que uma das complicações da nutrição parenteral é o quê? O paciente precisa do catéter e precisa da nutrição parenteral. E toda vez que a gente tem um catéter e a gente usa por um período maior do que 10 dias, você aumenta muito o risco de fazer infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Então, os fatores de risco para fazer sepse associado ao uso de catéter e nutrição parenteral são os pacientes que ficam mais de 10 dias utilizando o catéter, quando a inserção é na posição na veia jugular, é descrito na literatura que a veia jugular tem maior risco de fazer infecção, e quando o sistema, o hub do catéter, ele é colonizado por bacilos gram-negativos, fungos e estafilococcus aureus. Então, o ideal é a gente lembrar que a alimentação enteral, o ideal é que o paciente conseguisse atingir a enteral completa de 7 a 14 dias, porque quanto mais tempo eu demoro para progredir a nutrição parenteral, mais risco ele tem de fazer infecção de catéter. Então, o ideal é alimentar o mais rápido possível o paciente, seguindo os protocolos. A gente já teve aula no começo do ano falando só de nutrição enteral. Então, essa aula vai ser um complemento da aula anterior. E, para isso, a gente precisa ter o protocolo, tanto de nutrição enteral como parenteral eficazes, para a gente conseguir o quê? Alimentar o mais rápido possível e suspender a nutrição parenteral o mais breve possível. Quais são as mensagens finais? Que a gente tem que iniciar e terminar no prazo adequado, não a gente enrolar e demorar para suspender a nutrição parenteral. Então, a gente fica achando que nutrição parenteral é bom, mas eu não posso prolongar além do necessário. Eu tenho que otimizar ao máximo a nutrição parenteral, eu tenho que minimizar ao máximo as complicações nutricionais, por isso que tem que ter os protocolos. A gente vai suspender após atingir uma oferta enteral mínima de 100 ml por quilo, e assim a gente vai permitir que o paciente atinja o seu alvo genético. Eu vou pedir só um minuto aqui. Só para finalizar, a gente está criando um fluxograma na Santa Helena, para a gente poder conseguir prescrever a nutrição parenteral o mais rápido possível. Então, eu conversei com o pessoal da Senutri para a gente conseguir avaliar as prescrições fora de horário habitual. Então, a gente habitualmente envia todos os pedidos de nutrição parenteral até meio-dia, no máximo 1 hora. Mas se por acaso nascer algum bebê fora do horário que a gente costuma mandar habitualmente para a farmácia de preparo da nutrição, a gente pode entrar em contato com a farmácia de manipulação da nutrição parenteral para pedir uma nutrição de urgência, para o bebê não ficar tanto tempo sem receber a nutrição parenteral. Então, vamos fazer um exemplo. Se o bebê nasce hoje à tarde, vamos supor, nasceu 3 horas da tarde, já passou do horário de eu enviar a nutrição parenteral. A gente pode ligar para a farmacêutica, avisar que nasceu um prematuro extremo, que está precisando da nutrição parenteral, e mandar um pedido extra para poder fazer a prescrição. Ou então nasceu à noite. Se nascer à noite,
Se eu for esperar até a noite seguinte para poder receber a nutrição parenteral, a gente vai perder muitas horas. Então, os pacientes que nascem à noite, a gente já pode deixar o pedido da prescrição da nutrição parenteral pronto, e aí a gente consegue enviar de manhã bem cedo, antes das 8 horas da manhã, para que eles preparem de urgência e enviem a nutrição parenteral até as 11 horas da manhã. Então, sempre que o paciente nascer fora do horário, a gente pode tentar fazer essa comunicação com o pessoal que faz o preparo da nutrição, para a gente conseguir ganhar algumas horas e não perder e não adiar tanto o início da nutrição parenteral. Então, o que eu sugiro? Os pacientes que nascerem já no período noturno ou na madrugada, prescreva a nutrição parenteral, a gente vai tentar enviar para a farmácia de manipulação até às 8 horas da manhã, faz o contato por telefone, eles preparam de urgência e manda ainda de manhã para a gente. E se for no período da tarde, antes das 16 horas, também entre em contato com eles para avisar que a gente está enviando pedido extra, e aí eles vão tentar enviar ainda no mesmo dia. Então, esse fluxograma a gente está tentando estabelecer, foi uma sugestão que eu fiz com a Flávia, e ela concordou que seria possível realizar. E aí tem a questão do sistema eletrônico, porque às vezes o paciente entra na UTI e demora alguns minutos ou às vezes uma hora para estar no sistema para conseguir prescrever. Então, o que eu ia sugerir para a equipe é que, se não perder tempo esperando colocar o paciente no sistema eletrônico, no prontuário eletrônico. Se tiver estourando tempo para poder enviar a nutrição parenteral para o pessoal da Senutri, você pode fazer a prescrição da nutrição em folha, né? Existe o impresso próprio da Senutri dentro da UTIM, onde você pode colocar o peso do paciente, quantas gramas de proteína, quantas gramas de lipídio, quantas gramas de carboidrato você quer oferecer. Não precisa colocar o volume, você só coloca quantas gramas por quilo você quer, e automaticamente no sistema eletrônico da Senutri eles fazem um cálculo para a gente. Então, é para prescrever em gramas, não é para prescrever em ml. E aí ele já faz essa conversão. Quando a gente prescreve no sistema eletrônico nosso, no MV, ele já sai tanto em gramas como em ml. Mas para enviar no rascunho para eles, pode ser só em gramas, gramas por quilo, que eles já entendem bem e adiantam a prescrição. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, se você for esperar entrar no sistema eletrônico, pode perder aí pelo menos uma hora e estourar o tempo. Então, se for necessário, pode prescrever manual sim. Aí fica no balcão da UTI, tem uns impressos, é só procurar lá que vai estar o impresso antigo que a gente usava da nutrição parenteral.